Há um momento do dia em que todos nós, sem exceção, sentimos uma leve vertigem. Um segundo quase imperceptível em que o corpo parece querer nos avisar alguma coisa que a mente teima em ignorar. É quando o despertador toca pela terceira vez, quando o ônibus passa lotado sem parar, quando a buzina rasga o ar mesmo sem motivo, quando alguém empurra seu ombro na rua e segue andando como se você fosse apenas mais um obstáculo descartável no caminho. É nesse pequeno intervalo entre a irritação e a aceitação que a verdade se revela, mas rapidamente é silenciada. Nós estamos vivendo uma vida que não escolhemos, num ritmo que não concordamos, cercados por um ruído que não conseguimos desligar e, mesmo assim, seguimos. Seguimos porque desistir é proibido. Seguimos porque questionar virou luxo. Seguimos porque a rotina nos sequestrou e nós acabamos aceitando o sequestro como se fosse um contrato assinado. Mas hoje, você vai olhar para o que finge não ver. Hoje, você vai encarar a vida infernal que chamamos de normalidade. Ao longo deste vídeo, você vai entender, não de forma abstrata, não como metáfora, mas na carne, porque sua paz interna desapareceu, porque a sensação de sufocamento cresce a cada ano, porque o barulho externo se transformou no seu barulho interno, e porque aquilo que chamamos de vida moderna é, na prática, um processo lento e silencioso de desgaste emocional, mental e físico. Você vai perceber que nada disso é coincidência, que nada é acidental. E no final, talvez pela primeira vez, você vai conseguir enxergar a origem real da sua exaustão e o que ela está tentando dizer. A vida urbana moderna se tornou uma espécie de campo de batalha onde ninguém sabe exatamente com quem está lutando. Apenas se sabe que está lutando, sempre. Lutando contra o tempo, contra os prazos, contra o cansaço, contra o trânsito, contra as contas, contra um mundo que exige mais do que qualquer ser humano poderia dar sem colapsar. Os filósofos antigos alertavam que o maior perigo da vida humana era se tornar escravo sem perceber. Hoje, esse aviso se tornou uma realidade concreta. Somos escravos do cronômetro, da pressa, das notificações, das metas, das cobranças, das expectativas alheias. A cidade não precisa mais de correntes. Ela te prende pela saturação. Basta olhar ao redor. O barulho nunca para. Carros, motos, obras, gritos, música alta, helicópteros, portas batendo, vizinhos discutindo, sirenes que anunciam tragédias que já se tornaram rotina. A poluição não se contenta em tomar o céu, ela toma seu pulmão, sua energia, sua clareza mental. O filósofo Arthur Schopenhauer dizia que o barulho é o assassinato da atenção. Ele não imaginou, porém, que um dia viveríamos num mundo onde a atenção já nasce condenada. A mente humana, criada para o silêncio, foi forçada a se adaptar a um ambiente que a agride sem cessar. Por isso estamos ansiosos, por isso estamos irritados, por isso nos sentimos à beira do colapso mesmo sem saber exatamente por quê. A rotina urbana é uma coreografia cruel. Acordar cansado, correr, atrasar, engolir comida, trabalhar até o limite, voltar, enfrentar o trânsito, lidar com problemas, tentar dormir e fracassar. O corpo se torna uma máquina programada para sobreviver aos dias, não para vivê-los. E a repetição é talvez o maior veneno de todos. Não a repetição saudável de hábitos, mas a repetição exaustiva de estímulos que drenam o espírito. As mesmas ruas congestionadas, os mesmos corredores lotados, as mesmas tarefas mecânicas, a mesma sensação de que nada muda, exceto seu nível de esgotamento. É como disse Dostoiévski, há limites para o quanto o ser humano suporta ser esmagado, e esses limites estão sendo ultrapassados diariamente. Mas a pressão não vem apenas do mundo físico. Existe também a poluição emocional, aquela que ninguém vê, mas que corrói tudo. A comparação constante,
a obrigação de parecer feliz, a imposição de produtividade, a necessidade de provar valor o tempo todo, a percepção de que se você não estiver acelerando, está sendo ultrapassado. A cidade transformou cada indivíduo num competidor involuntário. Competimos por espaço, por silêncio, por oportunidade, por reconhecimento, por dignidade, competimos até por um lugar para existir. As ruas refletem isso. As pessoas andam rápido, falam rápido, pensam rápido, só não vivem rápido, vivem mal, vivem em estado de alerta permanente, vivem como se algo estivesse prestes a desabar o tempo todo, e muitas vezes está. A violência é um espectro que se move silencioso por entre as esquinas. O medo, antes exceção, virou acompanhante constante. Cada saída de casa é uma loteria involuntária. E todos sabem disso mesmo que ninguém verbalize. Quando você olha para trás antes de entrar no portão, quando acelera o passo na rua escura, quando se assusta com um barulho mais alto, você está apenas respondendo a um ambiente que transformou a vulnerabilidade humana em lucro. Sim, lucro. O medo movimenta mercados inteiros. Segurança privada, fechaduras digitais, carros blindados, condomínios muralhados. A vida moderna se financia na paranoia que ela mesma produz. E no meio dessa engrenagem, as pessoas se desumanizam sem perceber. O olhar cansa, a paciência evapora, a empatia se esfarela. Basta observar as expressões no metrô, rostos vazios, ombros caídos, olhos desligados. É o retrato da civilização que se perdeu de si mesma. E como se tudo isso não bastasse, existe ainda a violência mais sutil, a que vem do excesso de estímulos. Luzes piscando, propagandas que te tratam como um consumidor, nunca como uma pessoa, aplicativos que sequestram sua atenção com recompensas banais, telas que disputam sua alma com um brilho artificial. Nietzsche dizia que o ser humano moderno perdeu a capacidade de escutar a si mesmo. Hoje, isso não é apenas uma perda, é quase um crime. Quem tenta parar, desacelerar, respirar, é visto como improdutivo, fraco e inadequado. Quem tenta recuperar a própria humanidade é taxado de preguiçoso. Vivemos num mundo que exige força até de quem já está caindo. A cidade, com seu ritmo monstruoso, transformou a vida em um ciclo de desgaste contínuo. Até o lazer foi contaminado. As pessoas descansam consumindo estímulos que as cansam ainda mais, riem sem sentir, dormem sem relaxar, viajam apenas para fugir e não para viver. A rotina degradante se tornou tão comum que qualquer tentativa de questioná-la parece exagero. Mas não é, é sobrevivência. E a maior crueldade de todas é perceber que a cidade não apenas destrói a paz interna, ela a ridiculariza. O silêncio antes natural virou artigo de luxo, a tranquilidade virou privilégio, a simplicidade virou utopia. Enquanto isso, crianças crescem achando que é normal viver cercadas por concreto, medo, fumaça e pressa. Crescem aprendendo que chorar incomoda, que reclamar atrasa, que sentir é perigoso. Crescem vendo adultos que já desistiram de si mesmos e acreditando que esse é o destino inevitável de toda a vida humana. Vivemos num mundo tão enfermo que o esgotamento virou identidade. As pessoas se apresentam dizendo: não tenho tempo, não paro um minuto, estou na correria, como se isso fosse uma medalha, como se o sofrimento fosse prova de valor. O psicólogo Erich Fromm descreveu isso como a patologia da normalidade, um estado em que a sociedade inteira adoece e ainda assim acredita estar saudável. É exatamente onde estamos, uma sociedade tão perdida que transformou o próprio sofrimento em mérito. E assim a vida segue, enfraquecendo, moendo, triturando. Todos nós sentimos, todos nós percebemos, mas quase ninguém admite, porque admitir significa confrontar o que evitamos há anos. Talvez a vida que construímos seja, na verdade, uma prisão que chamamos de lar.
Há um momento em que o corpo fala mais alto que a mente. O coração acelera sem razão, as mãos tremem, a respiração falha como se o ar tivesse peso. O mundo gira devagar demais e rápido demais ao mesmo tempo. É o colapso batendo à porta, não como metáfora, mas como realidade fisiológica. E nesse instante, tudo se revela com uma clareza brutal. Não foi você que falhou, foi o ambiente que te destruiu aos poucos. A vida moderna não quebra as pessoas de uma vez. Ela vai corroendo silenciosamente, vai tirando o sono, depois a paciência, depois a alegria, depois a esperança, até que um dia você acorda e percebe que está apenas existindo, sem vontade, sem brilho, sem paz. E o mais cruel, ninguém vê. Porque essa é a regra do jogo. Todos fingem estar bem, todos usam máscaras, todos performam normalidade enquanto carregam a própria ruína por dentro. Chega um ponto em que a cidade te transforma em sombra. Não uma sombra na rua, mas uma sombra de si mesmo. E então você entende com um choque avassalador que o inferno não é um lugar distante, subterrâneo ou mítico. O inferno está aqui, no trânsito que te suga, na rotina que te destrói, na ansiedade que te acompanha, no barulho que nunca para, na repetição que mata sua alma centímetro por centímetro. O inferno é feito de pequenos desgastes diários, até que você se torna parte dele. A vida urbana, com toda a sua promessa de progresso, se transformou numa máquina que exige a alma das pessoas como combustível. E nós aceitamos. Aceitamos porque desaprendemos a questionar, a pausar, a sentir, mas basta um lampejo de consciência para perceber. Ninguém nasceu para viver sufocado, ninguém nasceu para ser moído pela rotina, ninguém nasceu para perder a própria paz como se fosse algo descartável. Ainda há tempo de enxergar o que estão nos tirando. Se este vídeo fez você refletir sobre o peso invisível que carrega todos os dias, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. A verdade só continua existindo quando é espalhada.